Continuando então com as interações gênicas, vamos para o caso 3, né? Vamos para o terceiro caso. Esse terceiro caso se chama herança quantitativa ou polimeria. Lembra, estamos falando de interação gênica. São dois ou mais pares de genes, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, trabalhando juntos para formar pelo menos um fenótipo, beleza? Vimos dois casos anteriores, só para você não ficar perdido ou perdida. Primeiro foi herança complementar, quando os genes juntos desenvolvem uma característica. Na minha aula de herança complementar eu dei exemplo para vocês do periquito australiano ou periquito real, que se tivesse um par de genes dominantes apenas, dominantes em um par, teria coloração amarela, dominantes em outro par, coloração azul, e se fossem os dois dominantes, amarelo e azul juntos. Amarelo e azul juntos, cor verde. Se nenhum fosse dominante, não formava pigmento. Aí as penas da ave eram todas branquinhas. Lembrou? E o outro caso, o caso 2, era a epistasia, quando um par de genes inibia a ação do outro. Cachorrinhos, cor dos pelos de cachorrinhos da raça labrador. Para a cor de pelos de labrador, um gene dominante determina a coloração de pelos preta. O gene recessivo determina a coloração chocolate. Mas existe um outro par de genes que, se esse par for recessivo, nem preto nem chocolate. O bichinho nasce dourado, porque não consegue formar pigmento. Agora, se o outro gene for dominante, aí sim vai valer a coloração preta ou dourada. Nesse caso, a interação gênica faz com que os dominantes funcionem em sequência. Como assim? Quanto mais dominantes em sequência, mais intensificado a característica é. O gene dominante tem um fator aditivo. Ele adiciona característica no indivíduo que tem esse genótipo. Então, quanto mais dominante, mais intensificada a característica é. Quanto maior o número de genes dominantes, mais intensificada a característica será. Bem, um bom exemplo para isso é falar da cor de pele do ser humano, que tem um padrão de coloração que vai variando, né, com degradê de cores. E dá uma ideia, basicamente, para a gente como seria isso. Quanto mais dominante, mais escura seria a pele da pessoa. Quanto menos dominante, mais clara a pele seria. Esse padrão de cor de pele é super utilizado até hoje em provas, mas já te aviso de cara, não é o padrão que a gente deve aceitar, não. É um padrão só que a gente usa didaticamente, mas a gente sabe que não envolve todos os tons de pele, e além disso, usa um pouquinho de preconceito na nomenclatura dele, por isso a gente vai evitar um pouquinho disso. Por exemplo, a gente sabe que temos uma discussão muito séria e importante sobre chamar uma pessoa de negra ou preta, e essa discussão tem que ser feita mais por quem entende realmente do assunto. Eu que sou branco, eu que tenho essa pele branquinha aqui, um pouquinho morena, não me sinto capaz de falar a respeito. Portanto, eu peço a você que, se quiser se formar melhor, procura a galera que entende, procura a galera que tem a capacidade mesmo e o embasamento para falar sobre isso, tá bom? Outro termo muito utilizado aqui, que eu não vou usar, é o tom de pele mulato, porque a origem do nome não é legal. E aí também vale a pena você pesquisar para evitar usar palavras que não sejam tão pesadas aí ao se referir a alguém. Belezinha? O que a gente vai dizer é a quantidade do pigmento que dá cor de pele, dá cor à nossa pele. Esse pigmento se chama melanina. A melanina é um pigmento formado a partir de dois aminoácidos que nós temos na nossa alimentação. A fenilalanina e a tirosina. Você ingere esses caras e por enzimas que você pode produzir no teu corpo, você acaba formando o pigmento chamado de melanina. Quanto mais melanina você tem no seu corpo, mais escura a sua pele é. Quanto menos melanina você tem no seu corpo, mais clara a sua pele é. Eu estou falando de corpo, mas está errado. Porque a melanina dá cor também aos olhos e ao cabelo. Então, quanto mais melanina você tem na sua pele, mais escura ela é. Quanto menos melanina você tem na sua pele, mais clara ela é. E nós sabemos que esse pigmento melanina é super importante para o nosso organismo. Por quê? Ele é uma barreira contra a radiação ultravioleta. Os raios do sol ultravioleta que podem fazer mal à sua pele, danificar DNA, gerando mutações que podem gerar inclusive tumores e cânceres, consequentemente, eles são bloqueados pela barreira física que nós temos no organismo, chamada de melanina. Então, essa melanina aqui é uma barreira importante do nosso corpo contra a radiação que vem nocivamente para a gente. A gente sabe que tem a radiação positiva, por exemplo, a ultravioleta, que ativa a nossa vitamina D. Mas isso é outra história para um outro momento. Vamos despegar nisso aqui por enquanto. Olha só, gente. Quando a pessoa tem uma baixa taxa de melanina, né, a pigmentação mais baixa possível, é porque no corpo dela a quantidade de dominantes é igual a 0 para a formação de melanina. Se a pessoa tiver um dominante,
a taxa de melanina já sobe, mas não o suficiente. Quer dizer, não o suficiente não, né? Escurece um pouco a cor da pele da pessoa. Com 2 dominantes, intensifica ainda mais. Com 3 dominantes, mais intensa ainda. Com 4 dominantes, viria a taxa máxima de melanina, dominante. A taxa máxima de melanina que poderia ser formada na pele do indivíduo. O interessante de saber é que são 2 pares de genes, tá vendo? 4 dominantes, como assim? É porque a pessoa que tivesse o máximo de melanina na pele teria como genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão. O máximo de dominantes, de 2 pares de dominantes, daria o máximo de melanina possível na pele da pessoa. O estranho, talvez para alguns seja, que quando o indivíduo tem 3 dominantes, esses dominantes não importam quais são. Como assim? Pode ser Azão, Azinho, Bzão, Bzão, ou ainda Azão, Azão, Bzão, Bzinho. O importante é que a pessoa tenha os 3 dominantes. Não importa quais os dominantes sejam, e sim que sejam 3 dominantes. A mesma coisa ocorre com 2 dominantes, que pode ser o indivíduo Azão, Azão, ou Bzinho, Bzinho, ou ainda o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ou até o Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. O que importa é que sejam 2 dominantes. Quais 2, Rangel? Não interessa. Interessa que sejam os 2. Se tiver um dominante só, sendo Azão ou sendo Bzão, também não importa. O que importa é que com um dominante só, a coloração de pele vai ser bem clarinha. Só que um pouco mais escura de quem não tem nenhum dominante. O indivíduo totalmente recessivo vai ter a pele mais clara de todas a sair, porque não vai ter as enzimas que produzem a melanina. E a pele vai ser bem clarinha. Por isso, quanto mais genes dominantes, mais intensificada a característica é. Na herança quantitativa ou polimeria, cada gene dominante tem efeito aditivo e geralmente igual a um outro. E aí cada dominante que o indivíduo tem intensifica a característica do indivíduo. Quer ver um outro exemplo para ver se fica fixo na tua cabeça? Olha, eu botei um outro exemplo aqui que está falando do peso do fruto de uma planta qualquer. Não estou nem dizendo qual é a planta. Então temos um fruto de uma planta que tem o peso determinado por uma herança quantitativa. O que nos avisa? Nos avisam que nesse fruto aqui, 2 pares de genes fazem a intensificação do peso dele. 2 pares de genes. O indivíduo que tem peso mínimo pesa 20 gramas. Quem tem peso máximo pesa 40 gramas. Olha só, se os genes dominantes intensificam a característica, quem tem peso mínimo não vai ter dominante, vai ser totalmente excessivo. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Está aqui para vocês. Torto, mas está aqui. O indivíduo que vai ser o máximo de peso vai ser formado apenas por genes dominantes. Azão, Azão, Bzão, Bzão. Porque esse é o peso máximo, com todos os dominantes, tem o máximo de adição de peso ao indivíduo. Aí digamos que a questão te pergunte assim, qual será o peso do fruto de uma planta que tenha esse genótipo aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Bem, o que você tem que descobrir primeiro? Quanto cada dominante adiciona de peso a esse fruto? Mas já como é que eu faço isso? É simples, O peso máximo que o fruto chega é de 40 gramas. O peso mínimo é de 20 gramas. Então, se você tirar a diferença entre esses 2 números, o valor que você vai ter como resultado vai ser exatamente o peso adicionado por todos os dominantes de uma vez. Todos os dominantes juntos adicionaram 20 gramas ao peso mínimo. E vê como é que está certo. O peso mínimo era 20 gramas, mais 20 gramas adicionado pelos 4 dominantes, 20 gramas mais 20, 40 gramas. Fechou certinho a nossa conta. Então, os dominantes juntos adicionaram 20 gramas. Só que quantos dominantes existem adicionando essas 20 gramas juntos? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 dominantes adicionando esses 20 gramas juntos. 20 gramas dividido por 4 indivíduos, cada um adiciona 5 gramas sem ter resto. Então, 5 gramas é o efeito aditivo de cada um dos dominantes. Olha como ficou mais fácil agora. Eu não quero o peso do indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Bem, o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzão tem 3 dominantes. Nós sabemos que o peso mínimo do fruto é de 20 gramas. Esse é o peso mínimo.
E o efeito aditivo foi feito por 3 genes dominantes. 3 dominantes. Só que cada dominante adicionou quantos gramas? 5 gramas. Ou seja, 3 dominantes adicionaram 5 gramas. Só para ficar organizado, ó, 3 dominantes adicionaram 5 gramas. E esse peso adicionado vai ser somado ao peso mínimo. 3 vezes 5 gramas, 15 gramas. 15 gramas mais 20 gramas, 35 gramas. É o peso do fruto de uma planta com genótipo, azão, azinho, bezão, bezão. Certo? Ou seja, ó, 3 dominantes, onde cada dominante adicionou 5 gramas de peso. Está aqui, ó. 3 dominantes, onde cada dominante adicionou 5 gramas de peso. O peso mínimo era 20, né? 20 mais 3 vezes 5 gramas, 15 mais 20, 35 gramas. O peso mínimo já era 20. Com esse dominante 25, com esse 30, com esse 35. 35 gramas, então, é o peso do indivíduo, azão, azinho, bezão, bezão. Se eu pedisse para você, por exemplo, o peso do indivíduo que tivesse um dominante apenas. Esse peso de um dominante podia ser um indivíduo que fosse, por exemplo, azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho, não é? Só que o genótipo não me importa. O que importa é saber quanto é o efeito aditivo de cada dominante, e é 5 gramas. Então como é que seria o peso do indivíduo que tivesse um dominante só? 20 gramas é o peso mínimo, mas não é só um dominante? Uma vez as 5 gramas adicionadas por cada dominante. 1 vezes 5 dá 5, mais 20, 25 gramas em um indivíduo que tivesse apenas um dominante. Tranquilinho? Então é assim que você começa a pensar com a herança quantitativa. Tá legal? Vamos fazer um outro exercício mais difícil no próximo vídeo. Não deixa de assistir não, beleza? Valeu, galera! Olha aquele print maneiro agora aí.